O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, alunos do 5º ano. Como é bom estar aqui com vocês. Agradeço muito a vocês estarem aí do outro lado, porque só tem sentido eu estar aqui se vocês estiverem aí. E isso faz toda a diferença. Então, uma linda tarde, um ótimo começo de semana, né? Estamos só na segunda-feira, teremos muitas coisas aí para aprender essa semana. Meu carinho todo especial aos meus colegas professores e professoras que nos acompanham e nos ajudam nessa caminhada e aos responsáveis que têm sempre colaborado, nos dando força, nos incentivando a continuar. E comigo, a professora Viviane. Boa tarde, 5º ano. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Gosto muito de participar das aulas de histórias do 5º ano. Boa tarde, professores que nos acompanham sempre aqui e a todos que nos acompanham pelo Centro de Mídias. Boa aula, professora. Muito obrigada. E hoje a nossa aula está baseada na seguinte habilidade: inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo. Muito bem, então. Essa aula, para mim, tem um gostinho todo especial. Eu adoro as aulas de História e Geografia desde a idade de vocês. Sabe por quê? Elas me faziam viajar sem que eu saísse do lugar. Eu tinha uma vontade imensa de conhecer os lugares, de saber como era a história daquelas pessoas que eu estava estudando. Isso me dava um ânimo total. E sabe de uma coisa? Quando eu fiquei adulta, a minha felicidade foi ter conhecido algum desses lugares que eu via nos livros de história. Espero que hoje eu possa encantá-los também e quem sabe algum dia vocês possam fazer o mesmo percurso que o meu. É muito bom, né? Muito bom. Você vê aquela imagem no livro e depois você ter a oportunidade de estar naquele local. É muito bom. Exatamente. Então eu convido vocês para essa aula de história e aí eu vou começar a perguntar para vocês. O que vocês entendem? Respondam aí no chat para mim sobre patrimônio cultural. Escrevam aí uma palavra que lembre essa coisa, patrimônio cultural. Vamos ver se eles... Vamos lá, turminha, participar da aula, lembrando sempre com muita responsabilidade, atentas às questões que nós estamos fazendo, tá bom? Participar da aula, deixar nossa aula muito mais enriquecedora, assim todo mundo aprende junto, tá bom? Usar de maneira consciente o nosso chat, tá bom? Colocaram ali, professora, arte e cultura. Arte e cultura é o que já apareceu então, ali. Eu vou registrar aqui. Museu também, viu, professora? Arte... O Pedro falou museu. E cultura. Museu? Isso, Pedro falou museu. Museu. Vamos lá, turminha. O que mais que vocês entendem sobre patrimônio cultural? Colocaram escola, professora. Escola? Olha! Escola. Escola e teatro. Teatro. Pontos turísticos. Pontos turísticos? Uhum. Turminha, fiquem atentos, a aula não é repetida, tá bom? A gente está trabalhando essa aula desde a semana passada, né, professora? Isso. Tá? A aula não é repetida. A gente falou semana passada sobre alguns patrimônios culturais. Hoje nós vamos nos aprofundar nos conceitos. Então a aula não é repetida. Estamos aqui nos repetindo, né, professora? Estamos juntos com vocês, mas a aula não é repetida, crianças, tá? Espero contar com a colaboração de vocês. E lembrando, às vezes a gente retoma alguns conceitos porque a gente precisa reforçar, ampliar. Então, fiquem aí. E o ambiente aqui, a gente é como se estivesse numa sala de aula. E na sala de aula tem esses movimentos de idas e vindas para a gente construir novos conhecimentos. Então, muito obrigada pela colaboração. Só vou retomar ali. Vocês falaram de arte e cultura, de museu, de escola, de teatro e de pontos turísticos. Ótimo. Isso é o que vocês já sabem sobre patrimônio cultural. Então, vou mostrar algumas imagens para vocês.
tá? Enquanto elas aparecem para vocês, eu vou descrevendo, tá bom? O que tem nelas. A primeira imagem é de um adulto indígena fazendo uma pintura no rosto. A segunda imagem é de uma festa junina na escola e a gente está vendo o momento que as crianças estão dançando uma quadrilha. A terceira imagem é de um cofrinho, de um porquinho com economias. A quarta imagem é da cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. A quinta imagem é do Santuário Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Neste complexo ainda a gente encontra os 12 profetas que foram esculpidos pelo Aleijadinho. E por último, a sexta imagem é uma sala de aula. A pergunta é, será que tem alguma relação sobre o tema da nossa aula? A gente está falando de patrimônio. Será que vocês conseguem identificar alguma semelhança entre essas imagens mostradas? Vamos lá. Vamos lá? Então agora vou convidar vocês para que a gente reflita um pouco sobre essas questões de patrimônio. A gente tem vários tipos de patrimônio e essas imagens que eu mostrei têm alguma relação com o tema da nossa aula de hoje. Então, vou precisar muito agora da ajuda de vocês, porque a gente vai fazer uma atividade juntos. Vou precisar que vocês prestem atenção naquilo que eu estou perguntando, para que a gente relacione o conceito certo. Tudo bem? Então, vamos lá. Muito bem. Eu tenho aqui 4 tipos de patrimônio. O material, o imaterial, o pessoal e o público. E do outro lado, eu tenho todas as definições que podem ser relacionadas a essa primeira coluna. Então, eu vou deixar um tempinho para que vocês leiam e vocês vão tentar relacionar. O material eu encontro na letra A, B, C ou D? E aí a gente vai conversando um pouquinho. A mesma coisa com patrimônio, né? Imaterial, patrimônio pessoal e patrimônio público. Tá bom? Então, vou deixar um pouquinho aí para vocês e aí daqui a pouco eu pergunto, aonde está a definição de patrimônio material? Eles estão falando que na A, vamos esperar um pouquinho. Então, a 1 eu relaciono com qual letra? Eu vou até, a letrinha que vocês têm que me informar é esta aqui, crianças, tá? Ó. De um lado nós temos os tipos, né, de patrimônio e do outro lado as definições. Vocês precisam estabelecer essa relação. Será que agora eles já conseguiram? Vamos lá para a primeira? Um A, um C. Pareceu um C. Vamos ver se é isso. A maioria está em um A, né, professora? Em um A. Então, vamos lá. Ó. Patrimônio material. Então, eles falaram que a A... Bens familiares. Bens familiares e herança. Ai, professora, eu acho que eles não... Deu ruim, né? Não. Quinto ano. Vamos pedir mais um pouquinho para eles darem uma lida? Vocês precisam achar... A gente está falando de patrimônio. Vocês falaram que a aula era repetida. Viu como é bom a gente retomar, conversar de novo, ampliar e ter as definições? Muito bem. Vamos lá? Vamos lá. Tem criança falando um D, professora. Um D? Vamos lá. Então, material. É formado por bens imóveis, tais como cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos, assim como por bens móveis, livros, fotos, móveis, quadros, entre outros. Parabéns! Realmente, um D. Vamos ligar. Parabéns! Vamos lá. Será que agora eles vão saber? Agora acho que eles entenderam qual a dinâmica da atividade, né? Estabelecer essa relação. O 2 é imaterial. Qual é a melhor descrição, a melhor definição
para bem Imaterial. imaterial, patrimônio imaterial. Vamos lá, crianças. 3A. 3A. Não, A gente está trabalhando tá na com 2. Vamos na 2. 2B. Eu vou ler, mas eu acho também que... Vamos ler. 2B. Imaterial. Bens que estão à disposição da coletividade, não pertencem a um determinado indivíduo ou entidade. Coletividade, né? A palavrinha coletividade já estabelece relação com outro tipo de patrimônio, que também já está posto ali. A gente está falando de imaterial. Imaterial é alguma coisa que eu não posso tocar, né? Pegar. Ah, lá, já tem a turminha, a Ana Clara, o Gabriel, a Laís, estão falando, professora, que é o C. Então, vamos 2C, lá vamos ver. Imaterial. São bens formados pelos saberes, ofícios, modos de fazer, celebrações e manifestações locais. Então, acho que a dica que eu dei, que a gente não pega, a gente pode sentir a dança, a gente vê a dança, o modo como ela foi construída, mas a gente não pega, né? Não coloca lá certinho. Então, a gente tira uma fotografia. Quando a gente tira a fotografia daquela dança, a foto é um bem material. Mas o jeito de dançar, o modo como fazer aquela celebração, coreografia, né? Isso também está muito ligado às receitas. Há receitas brasileiras que são bens imateriais. É o modo como se faz. Eu até como bolo, né? Mas a receita, o modo de fazer, o jeito como ela é feita, é um bem imaterial. Muito bem. Agora, e o 3? Será que eu ligo com qual? Com a então, deixa eu ligar o imaterial, a gente se empolga. Então, o 2C. Isso. O 3, que é o bem, é o patrimônio pessoal. Agora é mais fácil. Mais fácil? Lá. Mais fácil. O Pedro, a Alexandra, a Bianca. A Bianca colocou um monte de A, professora. Todo A. 3A. Essa é muito fácil. Então, são os bens familiares e a herança. É aquilo que uma família passa para a outra. Né? Viu As que gerações, interessante? as suas gerações, né? Então, todos os bens que eu tenho, eu deixo para gerações futuras, para os meus filhos ou para os meus netos, e vai passando de geração em geração. São os bens pessoais. Né? E agora o público ficou fácil, mas eles tinham confundido, né, professora? Confundido, mas tinha uma palavrinha lá que ajudava muito e eles não se atentaram, né? Exatamente. Então, o 4 está relacionado ao B. Vamos ler para a gente gravar? Bens que estão à disposição da coletividade, não pertencem a um determinado indivíduo ou entidade. É de todos, né? É de do coletivo, todos, né? Público. Então, a gente percebeu aí os 4 patrimônios. O patrimônio material, o patrimônio imaterial, o pessoal e o público. Agora o desafio é com vocês. Lembra que eu mostrei 6 imagens? Vocês vão me dizer agora o que cada imagem é de patrimônio. Tudo bem? Que então tipo de patrimônio, né? Prestem bem atenção. Opa, foi muito. Vou para cá devagarzinho. E ficou as marcas? Vamos apagar, não há? Muito bem. A imagem 1, do adulto indígena fazendo a pintura. Qual patrimônio é? Coloquem aí pra gente. Pertence a qual tipo de patrimônio, né? Patrimônio? Vamos lá. Pessoal? Pessoal, não. olha lá, pessoal de herança, de família, olha lá, pintura. Cultural. Vamos lembrar daquilo que a gente está falando. A gente está falando do patrimônio material, imaterial, pessoal e público. Vamos lá. Estão falando imaterial. Muito Parabéns. bem, Gabriela. Gabriela, Matheus, Gabriel, imaterial. Imaterial. É o modo como o indígena faz as suas pinturas. Então, é imaterial.
Tá? A gente vê a pintura, mas o jeito, a maneira, o costume daquela tribo é imaterial. Algo deles, Exatamente. específico deles. E a festa junina comemorada na escola? Qual é o tipo Qual de é patrimônio? o tipo de patrimônio? Pietro, Larissa, Júlia e material também, professora. Imaterial. Por quê? São as celebrações, é o modo de fazer essa festa. Então, a gente também considera as festas juninas patrimônio imaterial. E agora o cofrinho com as essa economias? eles vão acertar de primeira. Vamos lá. Essa é rápida? Essa é muito rápida. Vamos lá, turminha, não me decepcione, hein? Vamos lá. Patrimônio pessoal. Muito bem. Então, são as economias que são juntadas, né, pelaquela família, pelaquela pessoa, e que vão sendo transferidas depois às gerações futuras. É o meu patrimônio, é o que eu tenho. Ótimo, eles estão indo muito bem. O pessoal foi muito rápido. E agora, a cidade de Paraty, o centro histórico de Paraty. E aí, turminha? Eles estão colocando público? Público. Será que é só público? Vamos lá. Eles estão levando a consideração porque a gente pode passear, né? Pode ir. Paraty é uma cidade de praias, pertence a todos, né? Do coletivo. Agora, vamos perceber. Paraty é um centro histórico e é um patrimônio material, pelas casas que ainda estão construídas lá, pelo jeito que as ruas estão calçadas. Então, foi preservado o centro histórico dessa cidade. Lembra quando a gente falou lá de bens materiais? São os imóveis. Então, os imóveis são as casas, as construções, as igrejas, que mantêm a característica da época. Então, é um patrimônio material, tá? Material. E, além disso, nos casarões, a gente encontra os acervos com os móveis da época. Os utensílios, a fotografia. Então, isso é um patrimônio material. Tudo bem? Agora, a gente tem o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. O que vocês me dizem disso? Ele é um patrimônio imaterial, material, pessoal, público? Vamos lá. Agora eles colocaram material. Olha, que bacana. Ótimo, só que agora eu vou ampliar mais um pouquinho. Este é um bem material, assim como Paraty, mas há as festas religiosas, porque é um santuário, neste caso. E aí tem um modo de fazer e de comemorar essas celebrações que tem. Então, além de ser um patrimônio material, ele também junta um imaterial, porque é o jeito como se faz, a maneira como se faz. Olha que bacana. E agora, por último, tem a nossa conhecida e que a gente está morrendo de saudade, desse que espaço. É a sala de aula. A sala de aula, então, é um patrimônio público. Daniela, muito bem, Daniela Costa, de primeira. De primeira, público. Então, percebam aí. E por que é importante a gente saber disso, crianças? Porque a gente pode preservar esses espaços, né? E mesmo que não sejam os espaços, foi muito importante a gente pensar no patrimônio como um todo, porque os cheiros, os jeitos, os modos de fazer. Então, tem alguns violeiros, né? Que eles vão lá fazer o violãozinho. Aquela maneira como fazer é um bem imaterial. Então, só para que a gente retome, agora a gente vai juntar tudo isso. Vocês falaram que a aula estava repetida, né? Porque a gente já falou de patrimônio cultural, lembrando lá do Teatro Municipal de São Paulo. Na aula passada. Então, o patrimônio cultural reúne o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Então, uma das imagens que a gente mostrou, que foi lá o santuário, reúne as duas coisas. Ele é considerado no Brasil um patrimônio cultural. Entenderam? Porque junta essas duas coisas. As festas, que são naquele local de ordem religiosa, juntamente com o acervo que tem. A igreja, os 12 profetas que foram esculpidos pelo Aleijadinho. Então, isso é um patrimônio cultural brasileiro. E para a gente ter certeza disso,
Na nossa Constituição, eu vou até ler direitinho para vocês, então com bastante calma, quem quiser anotar. Na Constituição Federal de 1988, o conceito de patrimônio cultural foi ampliado. Então, é assim, o patrimônio como os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, com essa ampliação, a Constituição juntou bem material e bem imaterial para considerar um patrimônio cultural. Nossa, adoro essa aula. Entenderam agora porque essa coisa do viajar, de gostar das aulas de história? Eu já tive oportunidade de estar em Paraty e também já tive oportunidade de estar lá no Santuário Bom Jesus de Matozinhos. E é muito gostoso quando você lê alguma coisa quando você é pequena e depois tem a oportunidade de conhecer esses lugares e a importância histórica que eles têm para contar a nossa história. Lembre-se, história não é coisa do passado, história é coisa do presente. A gente relembra as relações que a gente teve anteriormente, vive o presente para pensar na escrita de um futuro bem melhor, né, professora? Então, por isso que eu falo, prestem bastante atenção nas aulas de história. Elas são encantadoras e trazem para a gente essa vivacidade. Olha quanta coisa vocês aprenderam nesse curto espaço de tempo, sobre a importância da gente preservar até aquilo que a gente não tem como pegar, que é o jeito de fazer. Tenho certeza que você já teve contatos com pessoas mais velhas e que elas têm um ofício. Alguns desses ofícios hoje nem são tão praticados mais, né? Que nem o alfaiate. Né? O alfaiate fazia roupa para aquela... Então, ele tinha um jeito, uma medida, um jeito de fazer. Esses modos de fazer trazem a nossa história. Hoje as roupas já são produzidas em grande escala, então são máquinas que cortam. As barbearias estão voltando, né, também. Então, isso é muito importante. Agora, eu vou mostrar um lugar, eu acho que do mesmo jeito que rapidinho eles conseguiram identificar o Teatro Municipal, esse aqui é fácil para eles. Vamos ver. Hein? Vocês identificam essa paisagem aí? Não é Paris. Paris. Não é Paris. Não é Paris. Rio de Janeiro. Muito gente, bem. Vocês não perdem. Paris. Paris não, Rio de Janeiro. É o nosso Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Antônio, Gabriel, Gabriela, muito bem. Muito bem. O Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é considerado um patrimônio cultural e não é só brasileiro. Ele é considerado um patrimônio cultural da humanidade. A Unesco, em 2012, garantiu isso ao nosso Rio de Janeiro. E mais importante, professora, são as paisagens que eu vou citar agora, né? Então, inclui o Parque Nacional da Tijuca, o Jardim Botânico, o Corcovado com a estátua do Cristo Redentor, a Praia de Copacabana, o Aterro do Flamengo e as colinas que cercam a Baía da Guanabara. Não é lindo? Tudo isso faz parte do patrimônio cultural. Mas, além disso, a arte, a literatura e a música e a poesia. Viram quanta coisa a gente agrega para ter um patrimônio cultural e a gente tem a felicidade de ter um aqui no nosso Brasil. Por isso que é importante a gente valorizar isso. Não é, professora? Viu, crianças? Eu espero que a gente tenha aí colocado em vocês essa coisa da preservação, de querer saber da nossa história. É muito importante isso. Eu acho que agora eles vão olhar para um livro de história diferente, pensando como é. Será que quando eu crescer eu vou ter oportunidade de estar lá, como a professora Kelly falou? Se a gente preservar, com certeza, professora. Então, isso conta muito da nossa história. Eu espero muito ter podido aí tocar um pouquinho em vocês, colocado esse bichinho do querer conhecer, e mesmo que um dia você não chegue a ter esses lugares, conhecer a história nos traz uma vida, é muito conhecimento que está junto. Tudo bem? Professora, a nossa aula está... Ah, que pena. Turminha do 5º ano, fiquem bem, tenham um bom final de tarde aí agora, né? Acho que agora é o momento de descansar, né? Já vieram dessa maratona de estudo. Fiquem bem e até a próxima, viu? Tá? Se vocês precisarem retomar algum
conceito. A aula fica no YouTube do Centro de Mídias, é só ir lá e boas aulas, que vocês tenham uma semana linda, cheia de coisas boas e muito aprendizado. Eu só posso dizer muito obrigado, agradeço a vocês. Boa tarde, fiquem bem e aproveitem a próxima aula. Até breve. Até.